A Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo promoveu um ciclo de debates para discutir um assunto que está em pauta no Congresso Nacional, a reforma política. O professor da Unicamp, Frederico Almeida, deu uma das aulas e o tema foi judicialização da política. Acompanhe agora, nessa edição do Política na Sala, um resumo com os principais trechos. Eu organizei a minha apresentação buscando tratar de um aspecto da judicialização da política que, em geral, ele é pouco abordado, né? Vou mostrar que não é tão pouco abordado assim, mas que surgiu no debate político recente, que é a questão da composição dos tribunais, né? E principalmente sabendo que a Luciana e o Vitor falariam sobre o tipo de decisão, o tipo de intervenção dos tribunais com muito mais propriedade do que eu resolvi falar um pouco do que eu estudo mais, que é essa questão da composição dos tribunais, mas fazendo essa ligação, né? Ou seja, enfim, descobrimos em algum momento, né, os cientistas políticos, o mundo, os cidadãos, de que os juízes interferem em decisões, estou colocando interferem aqui entre aspas, né? Mas que tomam decisões da política, muitas vezes nessa zona cinzenta entre o que eles podem e o que eles não podem fazer, o que a lei permite, o que a lei não permite fazer. E daí passamos a discutir por que eles fazem isso, quais as motivações. Esses juízes não são eleitos, são escolhidos por eleitos, né? E aí o que a gente tem que investigar é a quem eles respondem, né? E como eles respondem, né? Então um pouco esse abordagem que eu queria fazer. Enfim, esse, como eu disse, é um debate antigo, né? Tem um debate acadêmico nos Estados Unidos muito forte sobre isso, e tem um autor importante, que é o Robert Dahl, que num texto famoso, lá de 1957, ele vai analisar as decisões da Suprema Corte Americana, partindo desse... Na verdade, ele nem parte desse pressuposto de que o juiz é leal ao presidente. Ele parte de um pressuposto que é mais corrente ainda na época, tem a ver com os fundadores da democracia americana, né, os federalistas, que diziam que, na verdade, o papel do judiciário era ser contra-majoritário, né? Era atuar contra as maiorias políticas, era preservar direitos das minorias, né? Tem a ver com uma coisa muito típica ali da formulação, da construção da democracia norte-americana, que queria fazer uma democracia, mas tendo muito medo da democracia, né? Uma democracia onde você tinha muito medo da tirania da maioria, né? E o judiciário está lá para isso. E aí ele identificou que o judiciário, na verdade a Suprema Corte, faz parte da coalizão política dominante, né? Esse texto é importante porque ele coloca o judiciário de uma maneira muito inovadora como parte do que a gente chama de governo, né? Então o governo é o executivo, é o legislativo, o judiciário não está fora do governo, ele também faz parte da coalizão política dominante. E ele identifica que as decisões da Suprema Corte são decisões no sentido, não necessariamente numa oposição simples entre maioria, que está no executivo, e minorias que estão fora do governo, mas são decisões no sentido de equilibrar o arranjo dessa coalizão, né? Ele fala assim, não é uma decisão a favor de minoria, é uma decisão de minorias, né? Ele fala que a Suprema Corte tenta compor essa parte, porque a gente pensa sempre em republicanos e democratas como se fosse um jogo de um tá dentro e outro tá fora do governo. E ele fala, na verdade, você tem vários interesses, tem interesse de governadores de estados, tem interesse de grupos minoritários que têm representação nesses partidos. Então, a Suprema Corte, ela equilibra, ela torna estável, né, a coalizão política. Tem um outro dado que eu trouxe de algumas pesquisas do Brasil, uma pesquisa da Fabiana Lucide Oliveira, que é uma professora atualmente da Federal de São Carlos, que ela traz alguns dados interessantes. Primeiro, ela mostra o seguinte, que o Supremo, isso aí ela, na verdade, confirma um dado de pesquisas anteriores, do Werneck Viana, inclusive, ele atua muito mais em questões federativas do que em políticas do governo federal central. E ela vai mostrar também que ele não o Supremo não é necessariamente subserviente ao presidente que fez as indicações, né? E ela tem um dado que, primeiro, que o Supremo é pouco atuante em relação a questões que são diretamente de interesse dos governos federais, né?
Ele atua muito mais em legislações estaduais do que em legislações federais. Então ele é muito contido, né? Talvez ele seja até pouco ativista nesse sentido. Mas quando ele né, ele derrubou mais normas federais de interesse do governo Lula, né? A diferença é pequena, você tem 14%, 5%, está falando ainda assim de muito pouco, né? Mas ele fez mais em relação ao governo Lula, que tinha a maioria dos ministros, do que em relação ao governo Fernando Henrique, que não tinha a maioria dos ministros indicados, né? Então, para a gente ver que essa questão da lealdade a quem indicou, ela não é tão simples assim, né? Os ministros se atribuem papéis quando estão lá, que vão muito além de simplesmente serem representantes do governo que os indicou lá. Até porque eles ficam lá mais tempo que um governo, né? E eles acabam tendo que decidir questões de outros governos que ainda vão vir. E eles precisam prestar contas, isso é um dado interessante que alguns autores demonstram, para a comunidade jurídica. E aí eu trago um outro trabalho, e esse trabalho é interessante, que é o trabalho do Luciano da Roz, que é um trabalho que compara Brasil e Estados Unidos. Essa comparação é interessante, eu vou voltar nela, porque o nosso modelo de Suprema Corte é basicamente uma cópia, pelo menos nos processos de indicação, de seleção de ministros, uma cópia da Suprema Corte norte-americana, né? E aí o que ele percebe? Comparando em ambos os países, aumenta a proporção de juízes da Suprema Corte que têm carreiras exclusivamente jurídicas, sem atuação política. Juízes que têm um perfil, vamos dizer, técnico, dedicado à atividade jurídica, e que não são necessariamente pessoas com vínculos políticos partidários, e só por conta desses vínculos eles estão lá na Suprema Corte. Então isso aumenta nos dois países, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Mas um dado que é importante, que a gente não pode ignorar, é que ainda assim se mantém um perfil de ministros de Suprema Corte, tanto no Brasil e nos Estados Unidos, que tem conexões com o mundo político. E a questão das regras, que é uma coisa que o Luciano traz no trabalho dele, que é uma discussão interessante para a gente fazer aqui. Se as regras são mais restritivas ou menos restritivas, né? Se o fato de você poder nomear o ministro sem passar pelo Senado. No Brasil, a gente já teve períodos em que simplesmente o presidente indicava, né? Não tinha que passar pelo Senado. A gente já teve uma questão aqui, que aconteceu no Brasil, isso também teve uma discussão nos Estados Unidos, sobre o que se espera, né, quando você diz que o ministro tem que ter um notável ou notório saber jurídico, né? De tentar definir o que é esse notório saber jurídico. Já teve algumas tentativas nos Estados Unidos. No Brasil, falava-se só em notório saber. Aí o Floriano Peixoto resolveu indicar um médico, né, que foi o Barata Ribeiro. Aí resolveram mudar, não é bom pôr jurídico aqui, né? E aí o que o Luciano verificou no trabalho dele é que no Brasil os períodos de regras mais restritivas, ou seja, o Senado tem que sabatinar, o Senado tem que aprovar, o notório saber é jurídico, né, levaram a indicações de perfis mais políticos, né? E regras menos restritivas levaram a nomeações de ministros mais profissionais. Essa segunda parte está se referindo principalmente aos governos Vargas, né? O Vargas, de 30 a 45, pôde nomear, e nomeou muitos ministros, sem passar os nomes pelo Senado. Não havia essa exigência. Ele nomeava, tomava posse e pronto. Foi uma época de perfis mais profissionais, de advogados, de juízes, de pessoas com menos experiência política. Que talvez a lealdade desses ministros do Supremo, dessas elites jurídicas, não seja necessariamente com governos ou partidos específicos, seja uma lealdade com o Estado, né? Seja uma lealdade com a manutenção da ordem, né? É aquilo que alguns sociólogos chamariam de um espírito de Estado. Ele não está lá sendo treinado para ser leal a um partido, ele está sendo treinado para ser leal à manutenção da ordem política, né? E isso passa muito pelas lealdades dessas elites com outras elites, né? Que não é necessariamente o governo que fica lá 4 anos, é aquela pessoa que está no Senado há 40 anos, né, que está no 4º mandato de deputado, ou a grupos políticos que eventualmente trocam de partidos, que entram e saem do campo político partidário, mas são lealdades muito mais, talvez mais sólidas, mas muito menos superficiais do que simplesmente ser uma lealdade a um partido. Qual que é o debate? Que tipo de debate a gente está fazendo sobre a
qualidade do nosso processo de escolhas de ministro supremo e o que está sendo proposto em termos de mudança. Bom, qual que é o nosso modelo? O nosso modelo é um modelo, como eu disse, praticamente igual ao modelo norte-americano, em que há uma indicação presidencial, a presidência da República escolhe um nome e envia uma mensagem ao Senado, dizendo, esse é o nome para ser apreciado. Há uma discussão, só um parênteses muito rápido, que eu estava fazendo a pesquisa aqui, e um professor de direito, num artigo na internet, diz que, na verdade, não está escrito em nenhum lugar que quem indica é o presidente. E depois eu fui ver na Constituição e é isso mesmo. Não está escrito em nenhum lugar. Acho que a questão é que tornou-se uma prática, e que isso foi incorporado, mas o presidente indica. Há uma apreciação pelo Senado, uma sabatina, com perguntas, com questionamentos, uma votação na Comissão de Constituição e Justiça e uma votação no plenário do Senado. O presidente, com o nome aprovado, expede um decreto nomeando o ministro e ele toma posse no Supremo. Esse processo passou por poucas mudanças desde a época que ele foi criado, dessa forma que é a nossa primeira Constituição republicana. Como eu disse, teve essa ligeira mudança de notável saber, para notório saber, na verdade é notório, não é notável, saber jurídico, que foi por conta do caso do Barata Ribeiro, que era médico, que foi uma emenda em 1926, depois foi incorporada na Constituição de 34. O Senado fazia uma confirmação posterior até 1930, ou seja, não era uma confirmação prévia do nome, então o ministro tomava posse e aí o Senado ia apreciar. Por exemplo, o Barata Ribeiro ficou 1 ano como ministro do Supremo, depois ele foi tirado de lá pelo Senado. O período, como eu disse para vocês, dos governos Vargas não teve manifestação do Senado. A reforma do Judiciário, como foi proposta em 92 pelo Hélio Bicudo, a PEC original, a proposta de emenda constitucional original do Hélio Bicudo, previa uma mudança na composição do Supremo, uma composição tripartite, ou seja, de 3 partes, com indicação a partir de listas tríplices oferecidas pelo STJ, pelo Ministério Público e pela OAB, ou seja, cada terço da composição seria indicação de dessas 3 instituições, e com mandato de 9 anos. E com uma renovação intercalada, a cada 3 anos renovava um terço. Essa proposta, na longa tramitação da reforma judiciária do Congresso, de 92 a 2004, simplesmente sumiu. Simplesmente tiraram ela da discussão, ela não foi mais sequer um assunto discutido, e a reforma judiciária foi aprovada sem nenhuma alteração na composição do Supremo. Eu descobri numa pesquisa uma PEC recente, proposta pela deputada Luísa Lundina, a partir de um projeto do professor Fábio Condé Comparato, da Faculdade de Direito da USP, que volta com a ideia de uma composição tripartite, mas com a indicação do CNJ, do Ministério Público e da OAB, e aumenta o número de ministros. Houve também, por conta dessa demora da Presidência da República em fazer a indicação para a vaga do Joaquim Barbosa, uma PEC do senador Blairo Maggi, estipulando um prazo de 90 dias para a indicação presidencial. Se a Presidência da República não fizer a indicação, o Senado tem direito a fazer a indicação do nome, e um prazo de 30 dias para que o Senado aprecie o nome indicado. Teve a PEC da Bengala, que foi ressuscitada aí, entre tantas outras coisas que foram tiradas da gaveta e recentemente no Congresso, a PEC da Bengala, que subiu de 70 para 75 anos a idade de aposentadoria compulsória dos ministros. Isso teve um impacto direto na política recente, porque com essa PEC a presidenta Dilma perde o direito de fazer, se não me engano, 5 nomeações que ela poderia fazer no governo dela. O que eu acho que acontece é que você junta, de um lado, um jogo estratégico do campo político, pensando nos partidos, que vem no judiciário uma forma de continuar a disputa política. Então, mudando a frase lá do Clausewitz, a judicialização é a política por outros meios. Eu acho que isso está dado. E, de outro lado, e aí junto um pouco o que a gente está discutindo aqui, um pouco o sentido da minha apresentação, você tem um voluntarismo político, para usar uma expressão que o Rogério usa no estudo, Rogério Arantes no estudo dele sobre o Ministério Público, mas acho que vale para essa coisa da judicialização, do ativismo, um voluntarismo político, institucionalmente construído, ideologicamente construído do judiciário, dos atores do sistema de justiça, de achar que eles têm legitimidade para fazer essa intervenção. Então, esse voluntarismo político que os juristas criaram, isso alimenta e casa muito bem
com esse aprendizado estratégico dos políticos de que o judiciário é um lugar para lutar, né? Isso não é muito diferente do que o Werneck Viana via lá nos anos 90, de que a judicialização era uma expansão da democracia, né? Ele fez aquela análise do Habermas, do Garapon, blá, blá, blá. Então aquilo é uma expansão da democracia. Eu acho que ele é uma expansão da política, que talvez seja irreversível, mas aí eu sou menos entusiasmado do que o Werneck Viana de achar que isso aí tem algo democrático, porque esse voluntarismo político dos juízes tem um componente elitista, autoritário, né, que é complicado. Termina aqui o Política na Sala, programa especial da Câmara Municipal e da Escola do Parlamento sobre a reforma política, que trouxe os principais trechos das palestras promovidas no ciclo de debates. Obrigado pela companhia. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.